O tema da noite é simplesmente batismo. Eu não escolhi esse tema ao acaso, não. Aliás, foi um determinado centro espírita que pediu que eu falasse sobre esse tema. E eu fiz essa palestra lá recentemente, cerca de 2 semanas, e como foi de meio de última hora, né, Renato? Nós aproveitamos. Esse título, ele é exatamente o título de uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, exatamente o capítulo 158. Se chama batismo. Então, nós vamos analisar essa mensagem de Emmanuel, que, diga-se de passagem, é surpreendente, porque Emmanuel consegue buscar em uma frase, em um versículo, que ele busca ou do Evangelho, ou do Atos dos Apóstolos, trazendo ali uma dissecação, né? Ele disseca aquela frase, aquele versículo, trazendo uma reflexão atual. Embora o livro não seja muito atual, é de 1949 que ele foi editado, né? Mas, de certa forma, com relação aos ensinos lá de Jesus, o Atos dos Apóstolos, há já quase 2000 anos, é bem atual. E nesse tema, muito curioso, porque Emmanuel deixa claramente que ele faz aí um esclarecimento importante, principalmente para a época. Mas eu notei que ainda é atual. O batismo é uma cerimônia atual. Nós vamos ver isso, que ela está inserida dentro de alguns segmentos do cristianismo, né? Forte na igreja católica, também nas igrejas protestantes ou evangélicas, como são chamadas atualmente no Brasil. E esse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele faz parte de uma coletânea que a FEB, né, a editora, achou por bem chamar de Coletânea Fonte Viva. São 4 livros. Caminho, Verdade e Vida, vocês já conhecem, né? Mas vamos falar sobre eles. Caminho, Verdade e Vida, Vinho de Luz, Pão Nosso e o Fonte Viva. Nesses 4 livros, Emmanuel traz, como eu disse, a interpretação de frases, sendo que cada livro contém exatamente 180 capítulos. Então são 180 estudos em cada livro desse. E sempre estudos curtos, né? De 2 páginas no máximo, às vezes um ou outro chega a 2 páginas e meia. E o destaque desse tema, do batismo, foi lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, exatamente o versículo 5 que Emmanuel destacou. No versículo 5 diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas. E ele retrata o movimento inicial do cristianismo. Depois já da morte de Jesus, e Paulo de Tarso, que também, né, se converteu e começou o seu trabalho junto aos apóstolos que haviam convivido com Jesus, divulgando então a boa nova, que era o ensino de Jesus, traduzindo na época para os costumes, principalmente para aqueles que não tinham conhecimento, principalmente da vida de Jesus e também da ideia de Deus no sentido mais espiritual. Não naquele sentido, como é que eu vou dizer, que eles entendiam um ser quase humano, que trazia as suas preferências para este ou aquele povo, para essa ou aquela tribo, que vingava, que punia, que castigava, né? Que compensava ou recompensava. Então, a ideia dos apóstolos ali na divulgação da Boa Nova era a ideia que Jesus trouxe, do Deus amor, do Deus fora desse sentido de humanidade. Para que a gente possa entender o contexto do capítulo 19, eu trouxe para ler na íntegra de onde foi que Emmanuel tirou esse versículo. Por que ele escolheu esse versículo que fala de batismo, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Para que ele depois possa explicar o que significa, né, a ideia do batismo. Esse Atos está lá no capítulo 19, contando um momento em que Paulo de Tarso estava visitando uma determinada comunidade, Éfeso, que era uma cidade até um tanto próspera para a época, era uma cidade portuária, e ali Paulo estava fazendo a divulgação
da Boa Nova. E ele foi substituído lá em Corinto por Apolo. Apolo é citado ali, como nós vamos ver, nesse capítulo 19. Apolo era um homem de grande conhecimento das Escrituras, da lei judaica. Estava estudando e lendo muito os escritos de Mateus, o Evangelho de Mateus, né, que posteriormente foi mais organizado, traduzido para a linguagem mais atual. E era um homem erudito, um homem de fala fácil, que fazia ótimas pregações. Então, quando Paulo saía, Apolo o substituía. Então, lá no capítulo 19, a história é a seguinte. Vou ler textualmente, tá? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores aqui no sentido de que eram mais altas, né? Ele passou por várias regiões, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, ele lhes perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aí Paulo novamente pergunta: então, em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João, João o Batista. Né? Depois nós vamos ainda analisar alguns trechos aqui. Mas Paulo disse: certamente João o batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que acreditasse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aí ele cita aquele versículo que Emmanuel destacou. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quer dizer, ele conta ali que João batizava, o batismo do arrependimento, porque João Batista ele batizava num ato simbólico de pegar assim, com a mão em concha, uma água, jogava na cabeça da pessoa. Quando aquela pessoa que se dispunha a ser batizada, ela estava já convicta daquilo que ela queria a partir dali. Ela queria aceitar a ideia do Messias que viria. Ela queria aceitar a ideia de que Deus era de fato o amor. Ela estava arrependida dos erros que ela havia cometido, que eles chamavam de pecados, né? E ela então se dispunha a receber este ato simbólico, esse batismo, e a partir dali essa pessoa estava disposta a mudar a sua vida. Por isso que aí Paulo destaca: aqueles que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, aqueles que acreditaram que o Messias viria, que seria Jesus. E o próprio Jesus, né, se dispôs a ser batizado por João, naquela célebre passagem lá do Rio Jordão, né, para mostrar, para caracterizar que ele de fato era aquele que estava prometido, que era o Messias. Então, continuando aqui para terminar, Paulo então impôs-lhe as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar línguas e a profetizar. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então eram 12 pessoas que ali estavam. E essas 12 pessoas estavam já dispostas ao trabalho, juntamente com os apóstolos ali, naquele início, de divulgação da Boa Nova. Então essas pessoas estavam ali predispostas. Quando Paulo impôs-lhe as mãos, num ato como nós fazemos hoje no passe, transmitindo uma energia, né? Transmitindo um fluido, eles então entraram num estado de êxtase, no que hoje a gente poderia chamar num estado de mediunidade, ficaram mediunizados e receberam o Espírito Santo que veio sobre eles. E aí eles começaram a falar línguas e a profetizar. Falar línguas. A época ali, os judeus eram divididos em tribos e como estavam sempre sendo conquistados por esse ou aquele povo, já ao longo dos séculos, eles falavam vários idiomas.
Então era necessário que as pessoas conhecessem as línguas daqueles lugares para os quais eles iriam se dirigir. Esses homens começaram a falar a língua, ou seja, eles começaram a falar no dialeto de determinadas tribos, onde eles iam pregar, onde eles iam disseminar a boa nova, até mesmo entre aqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios, onde Paulo foi de uma forma mais eficaz, né? Ele focou mais aos gentios, por isso ele é considerado o apóstolo dos gentios, precisavam falar línguas. Então eles começaram mediunicamente, mediunizados, a falar outras línguas que eles nem conheciam, que eles não sabiam. É o processo mediúnico, o que a gente chama hoje, o espiritismo chama de xenoglossia, que é a capacidade que o médium tem, em alguns momentos, de falar outras línguas que não a dele propriamente, né? E também profetizava. O que é a profecia? A profecia nada mais é do que aquelas pessoas que tinham também essa característica mediúnica, de poder falar alguma coisa sobre o futuro, falar sobre a vida de determinadas pessoas, falar do passado, ajudando, de certa forma, a disseminar algo que fosse positivo. Embora tivessem aqueles, como hoje, né, que também falavam de forma negativa, a levar vantagem, usando aquela mediunidade, né? Por isso até Moisés, lá atrás, muitos anos antes de Jesus, né, mais ou menos uns 1.600 anos, proibiu conversar com os mortos, exatamente porque alguns abusavam desse processo. Mas o que é o Espírito Santo? Porque Paulo pergunta, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, quando vocês acreditaram, quando vocês passaram a se convencer de que a boa nova, de que isso que nós estamos divulgando, de que o que Jesus ensinou é o caminho, é a verdade, é a vida, é o trajeto seguro para a felicidade, vocês receberam o Espírito Santo, ou seja, vocês ficaram tocados, sensibilizados e passaram a também exercer essa faculdade. Hoje ele diria, a faculdade mediúnica, estão fazendo curas porque era comum fazer curas. Os apóstolos fizeram isso demais, Paulo fez. Eles na sua fé raciocinada, inclusive, sabendo que Jesus fez e que eles podiam fazer, eles também impunham as mãos, faziam uma oração, procuravam entrar em contato com Deus, até mesmo evocando Jesus, e curavam pessoas, muitos ficavam curados. Era uma forma, era um momento ali em que os espíritos estavam agindo de forma abundante, auxiliando aquela comunidade que se iniciava, para que pudesse divulgar o máximo possível a ideia do Salvador, a ideia do Messias, que é a ideia do amor. Mas então o que é o Espírito Santo? Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele explica muito bem isso, que o Espírito Santo hoje, que nós entendemos no Espiritismo, é um grupo de espíritos de luz, um grupo muito grande, sob a coordenação de Jesus, que vem auxiliar a humanidade, auxiliando os seres encarnados, orientando, ajudando a descobrirem em si qual o melhor caminho, qual a melhor atitude, para que possa agir para o bem, para o amor. Então o Espírito Santo não é uma entidade, não é como a Igreja Católica e até mesmo a ideia protestante ou evangélica, que mostra que o Espírito Santo é uma entidade que faz parte da Santíssima Trindade, que aqueles que já foram católicos ou ainda são, conhecem bem. A Trindade é um mistério que a Igreja Católica Romana criou, que é composta a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são individuais e ao mesmo tempo são um só. Mas como que é isso? Não sei, a própria Igreja diz que é um mistério, né? Então o Espírito Santo, aí agora faz sentido quando Paulo pergunta, já recebestes o Espírito Santo quando crestes? Ou, depois que ele impôs as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo. Então, aquele grupo de espíritos de luz, ali devia ser alguns, né? Porque é um grupo que está com toda a humanidade no planeta inteiro, é um grupo grande, né? Espíritos de luz, espíritos já esclarecidos, espíritos já superiores, espíritos que já conhecem
detalhes da vida que nós nem fazemos ideia de como seja, né? Espíritos que juntamente com Jesus, na época em que Jesus estava encarnado, auxiliaram nos processos de visualização do próprio Jesus, de curas que Jesus fazia, né? Embora Jesus também, sendo um desses espíritos, o maior deles, conhecia perfeitamente, mas ele estava sempre assessorado por essa pleiade de espíritos do plano espiritual. Então, esses espíritos de luz, espíritos esclarecidos, evoluídos, ajudavam também os apóstolos ali. E ajudam a humanidade até hoje, estejam certos disso, tá? Então, está aí o momento, o capítulo em que Emmanuel busca o versículo para que ele possa agora, e nós vamos analisar juntos, falar sobre o batismo. Então, destacando novamente o versículo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. A ideia do batismo de João Batista, de Jesus ter sido batizado, a ideia do batismo feito aqui também pelos apóstolos, é um argumento forte para que hoje a igreja católica, protestante, para que as religiões tradicionais cristãs possam colocar o batismo como sendo um ponto de extrema importância para a cristianização das pessoas. Emmanuel então diz assim, eu vou ler tudo e depois a gente analisa algumas partes que eu achei mais importantes. Mas se vocês quiserem também depois destacar alguma dessas partes, pode falar, fique à vontade, tá? Aí Emmanuel diz assim, nos vários departamentos da atividade cristã em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Existem batismos de recém-nascidos na igreja romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações, ou seja, melhores conclusões, com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, traz, ou melhor, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E aí ele repete o versículo, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Emmanuel fecha então, concluindo dessa forma. Então tá, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o significado de batismo, no sentido religioso. Porque batismo tem vários significados, né? Fora do sentido religioso. Mas no sentido religioso, o dicionário diz assim, que batismo é o primeiro sacramento do cristianismo. Vejam que interessante. Não fala dessa ou daquela religião, mas fala do cristianismo. Então, uniu todas as religiões cristãs. Espiritismo é também uma doutrina ou uma religião cristã. Então, a definição do dicionário é que é o primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem o recebe, e a este confere o caráter de cristão. É o ato ou efeito de ministrar esse sacramento, é o batizado.
É uma prática ritual de lavagem presente em diversas religiões com finalidade de purificação ou iniciação. Então essa é a ideia do batismo. A Igreja Católica estabeleceu, por volta do século III da nossa era, o batismo como sendo um dos 7 sacramentos. A igreja tem 7 sacramentos. O batismo é o primeiro deles. E o batismo é um pré-requisito para que se receba os outros sacramentos. Sem o batismo, sem ser batizada, a pessoa não pode receber os outros sacramentos. Então, ao receber o que se chama essa bênção, aquela pessoa, então, está apta a conhecer Deus. Ela se torna uma pessoa cristã. Mesmo que ela não tenha noção disso, porque o batismo na Igreja Católica, em sua imensa maioria, é realizado em recém-nascidos. Em crianças com poucos meses de idade. Não se espera nem muito tempo, porque há um medo de que se a criança morrer sem receber o batismo, ela está morrendo em pecado, ela é pagã. Porque um dos objetivos do batismo é apagar ou absolver o pecado original. O que é o pecado original? É algo que a Igreja Católica criou para justificar o erro de Adão e Eva, que seria uma forma de explicar os erros da humanidade, os pecados da humanidade, o bem e o mal da humanidade, principalmente o mal. O que foi o pecado de Adão e Eva? Eles comeram da árvore do fruto proibido, que era o fruto do conhecimento da verdade, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Lá, simbolicamente, está dizendo que é uma maçã, né? Mas já numa interpretação moderna da igreja, é o conhecimento do bem e do mal. Era proibido a eles, né? Deus, quando os colocou no paraíso, disse, vocês podem fazer o que quiser, só não pode buscar o conhecimento do bem e do mal. E eles, não resistindo, buscaram, e por isso eles foram expulsos. Foi o primeiro pecado da humanidade. Então, de acordo com a doutrina católica, tá vendo? O algo substitui por doutrina. Uma doutrina do pecado original criada pela Igreja Católica. Essa doutrina foi criada e, de acordo com essa doutrina, todos os seres nascem com o pecado original. Daí a necessidade do batismo, que é uma absolvição desse pecado. Percebe? Uma doutrina católica. Bom, o Espiritismo nos explica, né, que pecados são os erros das criaturas. E nós recebemos outras oportunidades inúmeras, infinitas, para corrigirmos os nossos pecados, os nossos erros do passado, através das reencarnações. Quando a pessoa, o indivíduo, reconhece o erro, se arrepende. Ao se arrepender, ele está apto a sofrer as consequências do seu ato, do ato errado. Ele expia os erros. E automaticamente recebe a oportunidade de reparar esses erros. Então, arrependimento, expiação e reparação são as condições necessárias para que nós, espíritos em evolução, seres humanos, possamos compreender aquilo que a vida reserva para nós. Ações boas retornam para nós como consequências boas. Ações ruins de prejuízo a outros retornam para nós como consequências desagradáveis daquele ato nosso. Então, para nós espíritas não existe pecado original, certo? Bom, uma outra definição no sentido tradicional, religioso, evangélico, é de que através do batismo, o crente, aquela pessoa que se dispôs a crer, a assumir a sua condição de participante daquela igreja ou daquela comunidade, ele busca, nesse ato simbólico, deixar para trás a sua velha vida. Não quero mais aquela vida de erros, de pecados. Eu agora aceito Jesus, aceito o Salvador, aceito o líder da minha religião e passo a agir conforme os seus preceitos. Daí o batismo sendo
um ato simbólico, ele tem essa conotação na igreja protestante, na igreja evangélica, em que a pessoa, ao aceitar, ela inicia uma nova etapa da sua vida e passa a fazer parte do corpo de Deus, que de acordo com a interpretação evangélica ou protestante, é a própria igreja. A igreja é o corpo de Deus. Na igreja católica, o batismo é feito na pia batismal, né? Um pequeno recipiente, onde a criancinha joga-se, né, água benta, água sacramentada, talvez uma água semelhante ao que a gente faz hoje, né, na magnetização ali, né? Por 3 vezes, cada uma desses momentos tem uma simbologia, não vem ao caso, né? Já nas igrejas protestantes, o batismo é feito com a pessoa adulta, a pessoa tem plena consciência daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está escolhendo, não estão escolhendo por ela, e é feito em uma espécie de uma piscininha, em algo assim, né? Onde a pessoa é mergulhada, porque ao mergulhar, isso também tem uma simbologia, porque ao emergir, ela está como que imitando a ressurreição de Jesus. Então ela ressurge para a vida, ressurge para uma vida nova. Vejam que são interpretações interessantes, mas sempre com uma simbologia. Não deixa de ser um ato simbólico, místico, algo que, aí é onde Emmanuel começa a falar, né? É algo que é apenas uma solenidade exterior. Por isso ele diz que há controvérsias, logo no primeiro parágrafo, relativamente aos problemas do batismo na fé. Quais as controvérsias? Alguns aceitam, outros não. Para nós espíritas, não faz sentido, né? Porque não tem porquê, pecado original não existe. Para outros, o batismo é uma necessidade. Tem aqueles que ainda acham que o batismo poderia ser feito de outra forma, não precisava ser, né, nem com água, podia ser de outro jeito. Há sempre controvérsias. Por isso, diz ele, o sacerdócio criou cerimoniais e sacramentos. E isso ficou tão forte no íntimo das pessoas, e eu diria no íntimo de todos nós, porque nós, através do processo reencarnatório, vimos caminhando no seio das religiões tradicionais. Dificilmente algum de nós está se tornando religioso nesta encarnação. Nós já estamos sendo preparados há séculos e recebendo todas essas doutrinas, todos esses dogmas. Como espíritas, talvez seja a primeira vez que estamos conhecendo o espiritismo. Então é natural que esteja muito forte ainda dentro de nós todo esse cerimonial, todo esse sacramento. Percebe? Quando eu conheci o espiritismo, lá nos idos de 1983, né, eu tinha 23 anos na época, eu era católico convicto. Na minha adolescência, eu frequentava a igreja por prazer de frequentar, de assistir às missas, participava dos catecismos na infância. Então eu tinha o hábito de fazer algumas orações antes de deitar. Minha mãe me ensinou isso, como boa católica. Eu rezava sempre que eu me lembro o Pai Nosso, 3 Ave Marias, que tem sempre os números cabalísticos, tem que ter 6, 7 ou 9, né? 3 Ave Maria, e eu creio em Deus Pai, o credo, né? É credo, né, da igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, eu ainda lembro quase tudo, né? Já tem bastante tempo aí, né? Mais de 40 anos já. Eu confesso assim, eu conheci o Espiritismo, quando eu li o Livro dos Espíritos, isso me convenceu, eu achei maravilhoso e comecei a ler outros livros da codificação toda e estudar e frequentar Centro Espírita na cidade que eu morava. Mas eu levei 1 ano para eu me desvencilhar desses rituais antes de dormir. E eu andava com um santinho do coração de Jesus na carteira, né? Era a crença de que ele me protegia, de que ajudaria a ter prosperidade, e na carteira ia atrair bastante dinheiro, né? Embora eu não tinha visto encher a carteira de jeito nenhum, mas andava com ele. E eu levei uns 2 anos para jogar ele fora, rasgar e jogar fora, vejam só. Por isso eu compreendo hoje várias pessoas que percebem com o Espiritismo que não precisa mais de cerimônias, de rituais,
ainda mantendo determinados rituais consigo mesmo. Tem alguns que não conseguem deixar de lado um santinho que traz pendurado no pescoço, né? Ou dentro de casa uma determinada imagem. Não é nenhum problema, não há nisso. Uma das grandes vantagens que eu encontrei no Espiritismo lá no início foi de que ele me ajudou a me libertar dos rituais, das cerimônias, de estar diante de imagens para que eu pudesse expandir a minha fé. Mas isso é particular, isso é de cada pessoa. Cada um é que vai com o seu tempo se desvencilhando, percebendo que isso precisa, isso não é necessário. Aquela outra atitude é bobagem. Para orar eu preciso de ajoelhar, ou preciso colocar as mãos, ou preciso fechar os olhos e abaixar o... Não, cada um vai encontrar a melhor forma. Talvez abaixar o olho, fechar os olhos e abaixar a cabeça, seja uma forma de concentrar, né? Ajoelhar, talvez alguns tenham necessidade, não tem problema. Cada um vai fazer como achar que deve. Mas o mais importante é como ele fala aqui. Todas essas cerimônias materiais, elas eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Lá naquela época de Jesus, era preciso os sacrifícios, dias para adorar Deus, levar as doações, porque as pessoas ainda estavam com um sentido muito materializado. Não tinham condições de compreender as questões espirituais. Falar de espírito, de comunicação de espírito, eram poucos que entendiam, apenas aqueles que estudavam profundamente. Por isso Jesus contava as coisas para o grande povo, a grande massa, através de histórias, as chamadas parábolas, né? Mas para os discípulos ali com ele explicava detalhadamente, isso significa isso e aquilo. Isso é uma questão espiritual. Vocês podem conversar com os espíritos. Tanto é que tem aquela fantástica passagem lá do Monte Tabor, né? Em que aparece Moisés e Elias materializado, e os discípulos encararam aquilo com naturalidade. Pedro com tanta naturalidade que queria construir tendas, né, para eles. Aí Emmanuel faz aqui uma comparação, né, numa figura com a criança. A criança precisa de figuras, é o que ele usa. A criança precisa de figuras para entender aquilo que ela vai começar a aprender, para que depois ela possa entender apenas através da escrita. Ela não precisa mais das figuras. Da mesma forma, o ser humano, no seu primitivismo de entendimento, ainda precisava desses cerimoniais, dessas ações externas, né? Hoje não mais. Por isso ele diz que o batismo é daqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, de Jesus, exercitando-lhe a prática. Ou seja, só aquele, como ele fala, só aquele que ouve e pratica, esse de fato está convertido, esse está batizado. Então, batismo não é o ato de jogar água ou não jogar, mais ou menos água, como ele diz, nesta ou naquela circunstância, mas é aquele que pratica os ensinamentos de Jesus. Qual é a base dos ensinos do Cristo? Não é o amor? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Mas amar a Deus é para a gente uma utopia, né? Como podemos amar um ser que nós não conhecemos? Então, é preciso amar aquele que convive conosco. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a forma positiva, né, da frase, porque tem a forma negativa. Né? Não fazer aos outros aquilo que não queres que os outros te façam. Né? Mas prefiro a forma positiva, fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Isso é o exercício do amor. Não dá para nós dizer que amamos, somos espíritas, nós já amamos. Mentira. Devemos aceitar a ideia de que nós somos aprendizes do amor. E como é que aprendemos a amar? Convivendo com pessoas. Convivendo com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o sogro, com a sogra. Né? É aí que nós vamos aprendendo a amar, exercitando o amor.
Porque a nossa ideia de amor é ainda uma ideia egoísta. Porque nós acreditamos que amamos, mas o ente é nosso. Né? É o meu marido, é a minha mulher, é o meu filho. O amor, ele pede desprendimento. O amor se coloca, faz com que a gente se coloque de lado, para que possamos satisfazer a necessidade dos outros. Ah, mas nós ainda não fazemos isso. Ah, então ainda não amamos. Mas estamos no caminho. Não é para desanimar, é para dizer que estamos aprendendo. E o que conta é o nosso esforço. Porque é muita pretensão nossa. A partir do momento que nós conhecemos o cristianismo, o espiritismo, achar que agora estamos transformados e vamos amar a humanidade. É pesado isso? Mas é ilusão. Nós vamos levar várias encarnações ainda para alcançar esse sentido do amor. Para amar como o Francisco de Assis amou, nós vamos ainda ralar muito, gente. Para amar como Chico Xavier amou, que a gente conhece mais de perto, né? Já do nosso tempo, contemporâneo nosso, nós vamos ainda levar muitas encarnações. Nós ainda temos que agora fazer o nosso esforço dentro de casa. Fazer o nosso esforço para aprender a sensibilizar o nosso sentimento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 8, não é que eu sei de cor não, está anotado aqui. A lei do amor. O Espírito que assina como Lázaro, dentre outras coisas, ele diz assim, que eu acho isso muito interessante. Na sua origem, ou seja, lá no seu princípio, o ser humano, ele só tem instintos. É a necessidade de sobrevivência. Então, o instinto é uma faculdade que nós, seres humanos, desenvolvemos através da evolução para que possamos preservar a nossa vida. Então é o instinto do medo, o instinto do perigo, né? O instinto de alguém que se aproxima e que a gente olha e não tem muita confiança. E aí ele fala, quando mais avançado e corrompido, ou seja, quando mais desenvolvido, e corrompido por quê? Porque aprendeu mais, estudou mais, desenvolveu mais o seu conhecimento e a forma de enxergar as coisas, o bem e o mal, ele passa a ter sensações. Então sai do instinto e vai para a fase das sensações. E quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então quando o ser humano está já mais sensível, mais instruído, ele então tem sentimentos. E conclui ele, o ponto delicado do sentimento é o amor. Isso serve para a gente refletir qual é o ponto em que nós nos encontramos. Eu falando por mim, eu acho que eu estou mais ali entre as sensações e os sentimentos. Tentando sair das sensações em busca do sentimento. Porque é esse sentimento que nós devemos desenvolver. Quando nós começamos a nos colocar no lugar das pessoas, passar a ter empatia por elas, a demonstrar interesse pelas pessoas, estar sempre pronto para ajudá-las. Não precisa nem de que peça, a gente está observando, está pronto para auxiliar. Quando a gente já estiver fazendo o melhor para que as pessoas ao nosso redor estejam bem. Quando nós identificarmos as suas reais necessidades e supri-las quando necessário. Vejam só, necessidades e não vontades, porque quando satisfazemos vontade, o outro se torna mimado, né? Caprichoso. Quando nós começarmos a pensar mais no outro, nós vamos deixar de lado alguns sentimentos que são importantes para a nossa sobrevivência. O egoísmo, o orgulho principalmente. O egoísmo, como diz Kardec, né? Ele é a matriz de todas as imperfeições humanas. A partir daí, então, nós começaremos a pensar num sentido de amor, deixando de lado o amor possessivo para o amor libertador. Aquele que se alegra com o sucesso, com o crescimento do outro. Aquele que faz o melhor para que o outro, a outra, esteja crescendo, esteja em paz. Por isso Kardec perguntou aos espíritos qual o sentido da verdadeira caridade, como a entendia Jesus. E eles disseram, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eles foram muito além da caridade material.
aquela que faz com que nós doemos alguma coisa para o outro, possamos comprar cestas básicas e distribuir, a roupa que não nos serve mais, que a gente possa dar para que sirva a outro. É caridade? De certa forma, sim, é caridade material, mas a caridade real, conforme a entendia Jesus, é benevolência. Ser bom é ser compreensivo, é estar sempre pronto para ouvir as pessoas, é fazer silêncio no próprio íntimo quando o outro fala, é entender aquilo que a pessoa diz e que pode ser importante para ela ser ouvida, para que ela possa extravasar, para que ela possa, ao falar, também se entender. Benevolência. Indulgência. Indulgência é misericórdia. É compreender o erro dos outros, é não acusar, é não condenar. É saber que se o outro errou, nós também podemos cometer tais erros. Nós também erramos. Ora, se somos muitas vezes indulgentes para com os nossos erros, as nossas falhas, por que não ser indulgente para com as falhas alheias? Perdão das ofensas. O perdão talvez seja a chave maior do relacionamento humano. Interpretação minha, sabe? Porque quando não perdoamos, cria-se um vínculo. Porque o perdão liberta. Quando não perdoa, cria-se um vínculo. A pessoa está ligada àquele que ofendeu, àquele que prejudicou. Mas quando perdoa, ela se desvincula. Ela deixa o ressentimento para lá. Desfaz da mágoa. A pessoa magoada, ressentida, se torna uma pessoa chata, né? Aquela pessoa que está sempre falando a mesma coisa, contando o mesmo caso, como que eu sofri, como que o outro fez, né? Daí Jesus dizer que devemos perdoar quantas vezes necessárias. Porque o perdão é uma condição para nós vivermos bem. E já repararam, o lugar que a gente mais exercita o perdão, qual é? É o lar. É ali que nós estamos a todo tempo relevando uma palavra impensada, uma frase que o outro disse, uma má atitude. Porque se a gente não perdoar, nós vamos viver em eterno conflito. Por isso a ideia de Emmanuel, quando ele fala que aquele que de fato entendeu a renovação de si mesmo, ele fala renovação da alma, a renovação de si mesmo, é aquele que ouve os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Vejam que é exercício da prática dos ensinos de Jesus. Não é já praticar, porque a gente não consegue. Nós ainda vamos lutar muito tempo com as nossas construções íntimas, isso é natural. Por isso Kardec disse que a natureza não dá saltos. Não adianta a partir de agora, nessa encarnação, eu dizer, a partir dessa eu agora vou sair dessa encarnação como espírito de luz. Não existe. Não há como dar salto, é um processo natural de evolução, de crescimento. Então o que eu preciso fazer? Exercitar os ensinos. Aprender bastante, e não aprender só evangelho ou só espiritismo, é aprender tudo que a vida nos proporciona. Porque quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais a nossa mente se abre para entender melhor as questões que a vida está nos apresentando. Por isso que hoje nós estamos debatendo questões como preconceito, racismo, direitos iguais das mulheres, coisas que 50 anos atrás não se falava. Por quê? Porque amadurecemos. Hoje já estamos entendendo mais o que isso significa. O que é viver em um mundo plural, em um mundo de diversidades. E isso é importante. Isso é que caracteriza os benefícios para a vida. Porque se fôssemos todos iguais, nós iríamos aprender como? Então é preciso expandir o nosso conhecimento para aprender com todos. Para concluir, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E é para responder. Diante de tudo isso que nós estudamos aqui, sobre o batismo, qual o sentido, qual a importância do batismo para nós espíritas? Não é para o espiritismo, para nós espíritas. Bom, está claro para nós que a ideia do batismo tradicional, ela é nenhuma, né? Não tem menor sentido para nós espíritas, né? Eu conheço vários casais espíritas que mesmo depois, espíritas de muitos anos e de trabalhadores espíritas, frequentadores,
mas quando tiveram filhos, tiveram que levar para batizar. Qual o sentido disso? Na minha opinião, é nenhum. Vocês discordam ou concordam? Nenhum sentido, porque a partir do momento que eu me convenci de que a ideia de batismo é uma ideia simbólica para cobrir o pecado original, para se renovar, para se tornar cristão, não tem porquê eu levar meus filhos para batizar, né? Mas o batismo, no sentido que ele disse, eu acho coerente. É a ideia de renovação de si mesmo. É o trabalho que nós fazemos todos os dias. Por isso que Kardec disse, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Um esforço para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O espírita sincero e verdadeiro, ele já se acha em um grau superior de adiantamento moral. Kardec pegou pesado aí, né? Não está ainda num grau superior de adiantamento moral, mas num grau de conscientização de que ele está no caminho da sua renovação moral.